Aê, jovem gafanhotos! Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é o mesmo Mayla Souza e seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve no canal. E se você já é inscrito, mete o dedo aqui bem no meio do like, do Marco, que ele gosta. Gafanhotos do meu coração, como vocês estão vendo aí no título, hoje é um vídeo muito diferente. É isso mesmo, vocês tanto pediram pra mim contar minha história de vida que eu vim aqui contar pra vocês. Mas antes de eu começar a contar como foi essa fase da minha vida, eu quero que vocês se inscrevam muito no canal, recomenda pros amigos, pra tia, pra avó. Deixa muito like mesmo, porque se não, porque a gente vai, né? Mas o quanto antes melhor. Quando a gente bater 2 milhões de inscritos aqui no canal, eu vou mostrar umas fotos minhas, porque eu tenho várias fotos da época que eu tava nessa fase ruim minha. Tem muitas fotos, gente, umas fotos horríveis minhas. Eu vou mostrar pra vocês. Então, bora bater 2 milhões de inscritos aqui no canal pra vocês verem como que eu era antes. Gafanhotos do meu coração. É isso mesmo, o título que vocês estão vendo aí. Eu já me relacionei com drogas. Teve uma certa fase da minha vida que não foi, gente, de verdade, não foi legal. Eu passei maus bocados, eu achei que eu não ia ter salvação, mas Deus, Ele é maravilhoso na minha vida. Eu vou contar essa história um pouquinho aqui pra vocês. Pra você, tô falando pra você, que se tiver passando pelo que eu passei, se você tiver entrando nessa onda aí, você põe uma coisa na sua cabeça, tem jeito sim, tem solução sim. Primeiro passo, acreditar em Deus, porque só Ele pode tirar a gente dessa onda aí. Se apegar com a família e ter força, muita força de vontade. Muitas pessoas falam assim, quem entra nesse... é um mundo sem volta. Não é um mundo sem volta. Eu tô aqui hoje, sou prova viva disso, tá bom? Então... se você tá aí nesse meio, se você tá aí perdido nas drogas, se apega com Deus, porque Ele é maravilhoso, só Ele pode te dar a mãozinha assim, te puxar, tá bom? Tudo começou quando eu tinha 13 anos de idade, é isso mesmo, eu tinha 13 anos de idade, uma pré-adolescente. Eu comecei a fumar cigarro. Meu primeiro cigarro fumei com uma colega minha. Fumei escondido, né? Óbvio, claro, escondido do meu pai, escondido da minha mãe. Eu não conversava com os meus pais, por isso, pais, conversem com seus filhos, conversem com os adolescentes. Só a sua criança aí de 12, 13 anos, senta, conversa, porque é fundamental. Eu não tive esse diálogo com os meus pais. Eu não culpo eles, porque era mais eu mesma. Eu não contava, eu não era aberta, eu era muito fechada no meu mundinho. E se o seu filho é fechado no mundinho dele, então procura sentar, conversar, entender o que está acontecendo. Porque como eu era muito fechada no meu mundinho, então meus pais foram os últimos a saberem. Eu comecei fumando um cigarro, outro cigarro, fiquei no cigarro ali, comecei a beber, bebia uma cerveja, fumava um cigarro, isso com 13 anos de idade, escondidos dos meus pais, óbvio. Então, com 14 anos, eu coloquei o meu primeiro cigarro de erva, não vou falar o nome aqui pra vocês, mas vocês sabem, na boca. Por que eu coloquei? Porque toda a turminha ali que eu andava, os meus amigos que se diziam amigos, porque eu acho assim que é amigo não te convidam pra esse tipo de rolê. Os meus amigos todos tiravam onda de mim porque eu era a única da turma ali da rodinha que não fumava. Porque você é medrosa, que não sei o quê. E aí eu peguei e fui pra experimentar, pra saber de tanto que eles falavam e de tanto que eles insistiam. Eu acabei experimentando meu primeiro cigarro de erva. Isso com 14 anos. Dali pra frente, gafanhotos, como que eu posso dizer? Foi só afundar. Eu só fui me afundando. Eu comecei a fumar todos os dias era rolezinho, eu comecei a pular muro, matar aula, não ia mais pra escola, não estudava mais. Ou às vezes nem pulava o muro da escola, ia pra trás da escola lá e ficava lá fumando. E enquanto tava só no cigarro de erva, tava bom, mas até ali ok. Hoje em dia é comum, né? Mas não é recomendado, gente, pelo amor de Deus. Só que aí eu já comecei pra uma nova etapa. Os meus
amigos que me rodeavam ali, começou a ir na cocaína, né? Começou a se envolver com a cocaína. E a mesma coisa aconteceu com o cigarro de erva, né? Você é medrosa, você tem que experimentar pra você ver a sensação, que não sei o que, não sei o que. Eu era tipo, a Maria vai com as outras. Essa é a palavra certa, né? Porque ninguém te obriga a você fazer nada. O cardápio do mundo, né, tá ali pra você. Você tem que ter a sua cabeça, ninguém me obrigava. Eu era muito Maria vai com as outras. E aí eu acabei indo na onda deles de novo e fui experimentar a pior, assim. A cocaína, aí veio o crack. E foi indo. Nessa época, com 15 anos já de idade, eu comecei a trabalhar numa fábrica de costura, eu era arrematadeira. Rematadeira é que fica tirando as linhas, né, das sobras das roupas. E eu tinha o meu dinheirinho para poder sustentar o meu vício. Eu nunca, graças a Deus, precisei roubar, porque chega num certo ponto que a pessoa rouba dentro de casa, pega um objeto, vende. Eu nunca precisei disso, eu nunca cheguei nesse ponto porque eu trabalhava, né? Então eu tinha o meu dinheiro para poder sustentar o meu vício. Só que a coisa foi ficando mais grave. Por quê? Porque aparentemente quando você se envolve com o crack, você começa a mudar fisicamente. Você começa a perder peso, você começa a ficar muito acelerada. Então a minha família começou a perceber, a minha mãe, o meu pai começou a perceber que eu tava muito magra. Eu sou alta, né? Eu tenho 1,74. Eu cheguei a pesar tipo 52 quilos. Isso aqui, só tinha orelha e pescoço. Comecei a emagrecer muito. E aí minha família começou a perceber, minha mãe, Mayla, o que tá acontecendo? E aí as pessoas, como a cidade era muito pequena, acabam falando, né? Ó, fuma, que não sei o que, sua filha, cuidado, não sei o que. E aí eu falei, mãe, eu fumo mesmo, eu trabalho. E aí já não tinha mais o que a minha mãe fazer, porque eu já era uma dependente química, né? Eu já dependia daquilo. Então, e minha mãe é evangélica, minha família é evangélica. Então minha mãe começou a entrar com corrente de orações, minha mãe, minha avó, minha irmã, para Deus poder me libertar daqui. Era sempre eu e mais uma amiga, que hoje ela não está mais entre a gente, acho que Deus a tenha. Ela faleceu, ela foi... eu sempre falo que ela se perdeu tanto, ela morreu por causa das drogas. Eu acho que se eu tivesse ido juntinha ali com ela no mesmo rumo, talvez hoje eu não estaria aqui contando essa história pra vocês. Mas enfim, e isso foi 14, 15, 16, 17, 18. Eu fiquei 5 anos perdida nesse mundo das drogas. Não queria saber, chegou um ponto que eu não queria saber de mais nada, eu só saía parei de estudar, não queria mais ir pra escola, eu só trabalhava mesmo porque eu tinha que manter o meu vício, porque senão nem isso eu tinha feito. E junto com as drogas, eu entrei no mundo do álcool também. Gente, é isso mesmo. Além que eu fumava, ainda eu bebia. Bebia cerveja? Não, eu bebia pinga mesmo, assim. Então, fumava um cigarrinho aqui e pinga aqui, que na minha época, naquela época, quem andava comigo, se estiver vendo esse vídeo vai lembrar do que eu tô falando, era Cuba, chamava Cuba, que era a pinga com a roller, antigamente era roller, né? E a gente fazia aquela mistura e ficava aquela garrafona de pinga com coca. E era todos os dias. E cheguei no ponto que eu nem ficava mais bêbada, nem ficava mais chapada, porque o meu organismo já tinha acostumado. E eu só emagrecendo e ficando bem magra. E minha mãe em oração, em correntes de oração. E aí quando eu fiz 18 anos, exatamente 18 anos, eu engravidei. Nessas idas e vindas eu acabei engravidando da minha filha, que hoje tem 12 anos, vai fazer 12 anos. Eu engravidei dela. E aí na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, 15 dias que eu tava grávida, eu já descobri que eu estava grávida. Com 15 dias eu já sabia que eu tava grávida. Fiz um testinho de farmácia, já tinha dado positivo. E aí eu fui me afastando das drogas. Por quê? Porque as amigas chamavam pra fumar, eu já não ia mais, já falava não. Vamos tomar Cuba, eu já falava não. Por quê? Porque eu peguei um amor tão grande naquela criança que estava dentro de mim, que Deus tinha me dado.
um amor, era um feto, né? 15 dias ainda era um feto. E o amor foi tão surreal que eu pensava assim, se eu fumar, vai fazer mal pro pulmãozinho da criança. Se eu beber, eu vou prejudicar. Então, eu fui me afastando. Com um mês de gravidez, um mês, eu já não consumia mais nada. Absolutamente nada. Nem cigarro, nem os cigarros normais, nem cigarros de erva, nem o crack, nem a cocaína e nem o álcool. Eu tirei tudo do meu corpo para mim poder ter aquela gestação saudável, para aquela criança nascer com saúde. Porque o amor que eu senti pelo aquele feto, pela aquela criança, era tão maior do que o vício das drogas. Era bem maior. Isso, buzina, atrapalha meu vídeo. Então, gafanhotos, o amor que eu senti naquela criança era bem maior do que a minha vontade de fumar, que a minha vontade de beber. Então, eu sempre falo pra todo mundo que Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é maravilhoso. Porque Deus deu a minha filha pra poder me salvar daquele mundo. Porque se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse pegado amor naquela criança, hoje eu não estaria aqui. Isso eu tenho certeza, eu garanto pra vocês que hoje eu não estaria aqui pra contar essa história pra vocês. Então, quando eu engravidei, a minha mãe ela nem ficou brava comigo, ela nem, porque né, com 18 anos, uma menina, ela deu graças a Deus, ela agradeceu a Deus, porque ela sabia que aquilo era fruto das orações dela, era a libertação que ela tanto pedia pra Deus me dar, entendeu? Então, a partir daí, eu me limpei. Aí ela nasceu, eu nunca mais fumei, nunca mais quis saber. E tá aí hoje com 12 anos de idade, linda, maravilhosa, minha cara. E eu limpa desse mundo das drogas há 12 anos. Graças a Deus, graças a Deus. E é isso, gente. Eu fico até um pouco emocionada porque eu falo que a minha filha ela é uma bênção de Deus na minha vida. Ela é literalmente uma bênção. Ela foi a minha salvação, assim. Então, eu sou muito feliz. Eu sou muito grata a Deus por eu ter sido mãe com 18 anos. Sou muito grata a Deus porque a partir daí a minha mente mudou. Eu vivia pra ela. O dinheiro que eu usava com a droga, eu comprava fralda pra ela e leite, rindo, sorrindo, com todo o amor do mundo, real, surreal. Eu não fui aquela mãe que normalmente, mãe nova, que essas menininhas novas, elas engravidam e depois dá pra mãe cuidar e vai curtir, né? Eu não. Eu engravidei, nasceu e eu com aquele amor, aquela paixão por aquela criança, por a minha cria, né? Então, eu desisti de tudo aquilo que eu sabia que não ia me levar a lugar nenhum e investi nela. E hoje ela tá aqui, uma moça linda, maravilhosa, graças a Deus. Então, se você, presta bem atenção, se você tá nesse mundo, se você tá passando por isso, tem salvação sim, tem solução sim. Basta pedir para Deus, pede para Deus que ele manda o anjo da libertação na sua vida, tá bom? E você, papai, mamãe, prestem atenção no comportamento dos seus filhos. Vão na escola, procurem saber com quem eles andam, procurem saber o que eles fazem pelas suas costas, porque o pai e a mãe que não tem o diálogo com o seu filho não tá no mundo deles, não sabe o que passa na cabeça deles. Eu falo por experiência própria, minha mãe nunca desconfiou, nunca percebeu, a não ser quando eu comecei a emagrecer e perder peso. Mas eu fiquei 2 anos fumando sem eles nem saber. Então, procurem entrar no mundinho dos seus filhos, tá bom? E você que tá nessa vida, eu não te julgo, não te condeno, pelo contrário, eu te entendo, porque eu passei por isso. Eu sei como é que é, eu sei que não é fácil. Você anda na rua, as pessoas, maconheira, ó, lá, drogada, eu sei. As pessoas te apontarem, as pessoas te falar mal de você, mas as pessoas não entendem que isso é uma doença, é um vício. Não é porque ela é uma maconheira, vagabunda, filha da mãe, ela é uma viciada, ela é uma doente. Eu fui uma doente e hoje eu sou liberta. Então você que tá aí do lado de lá, você pode também. Tem um pouco mais de força de vontade e um pouco mais de fé, porque a fé ela move montanhas. Você pode estar na pior, você pode estar desempregado, você pode estar na rua da amargura e com o seu vício louco para querer fumar,
e você acha que teu mundo vai ser uma vida inteira, a sua vida vai ser aquilo. Só que não. Se você acreditar e pedir pra Deus e buscar, você consegue, tá bom? Então eu deixo aqui meu recado pra vocês, papai, mamãe, vejam o que seus filhos andam fazendo. Entram no celular, procura, mexe, vê os amigos, vê quem é e quem não é, tá bom? Então eu tô muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado aí de ouvir essa parte da minha vida. Chegou, amor? Pode ficar aqui? Pode, já tô terminando, já vou dar tchau pra eles. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha história. Tudo que eu tô falando aqui é fato verídico. Não tem nada que eu menti. Quem me conhece desde os meus 14 anos sabe que eu estou falando a verdade. E é isso. E não se esqueçam, quando a gente bater 2 milhões aqui no canal de inscritos, eu vou mostrar as fotos pra vocês. É uma coisa mais horrenda do mundo, gente. Mas tem umas fotos antigas minhas, tá? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. Gotta be sick of this guy. Pull up.